Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje, divisão de polinômio, método de Descartes. Então acompanhe comigo o material, pegue o seu caderno, a sua lapiseira e vamos à aula de matemática. Acompanhe. Divisão de polinômio, método de Descartes. O matemático e filósofo René Descartes criou esse método para dividir polinômios baseado na definição de identidade de polinômio. Então acompanhe comigo essa palavra identidade de polinômio que você vai já saber de que se refere. Ele consiste em obter os coeficientes de Q de x, que é o quociente do polinômio, e o R de x, que é o resto do polinômio, a partir da identidade. Essa identidade é o que eu estava falando na definição que René Descartes construiu a divisão de polinômio. Ela se dará pelo polinômio de x, que é representado pelo p de x, igual ao q de x, que é o quociente do polinômio, vezes o d de x, que é o dividendo do polinômio, e mais o r de x, que é o resto. Na qual o grau do quociente ele é igual ao grau do polinômio menos o grau do resto. Isso implica dizer que vamos ter que observar o grau dos polinômios em relação à identidade. Tudo bem? E também nós temos outro ponto relevante que satisfaz essa condição, que é o grau do resto tem que ser menor que o grau do dividendo. Bem, gente, nós vamos trazer um exemplo para vocês verificarem na prática como funciona esse método de Descartes. Por exemplo, para dividir o polinômio 6x à quarta potência menos 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 8, vamos dividir por 3x ao quadrado menos 4x mais 12. E aí nós vamos ter a resolução. Acompanhe comigo aí. Primeiro nós vamos fazer o estudo do grau do polinômio. Então observe lá na p de x que o primeiro termo ele está elevado à quarta potência, ou seja, grau 4. Então nós temos ali gr de p, que é o grau do polinômio igual a 4. Nós temos também o grau do dividendo. E aí você vai observar lá no dividendo de x, que é igual a 3x ao quadrado, vocês observam que o termo aí ele está elevado ao quadrado, ou grau 2. Isso implica dizer que nós temos o grau 2 aí. Então, o gr de d é 2. Mas aí nós temos que observar as duas condições que satisfaz esse método de Descartes, que seria o grau do quociente é igual ao grau do polinômio menos o grau do dividendo. Então, como ficará isso? Então, observe que o grau do quociente é igual a 4 menos 2. Que é o grau do polinômio menos o grau do dividendo. E aí nós temos o grau do quociente, que é igual a 2. E isso vai gerar um polinômio, ou seja, o q de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma característica da função quadrática, ou da função do segundo grau. Tudo bem? Nós temos também a outra condição que é o grau do resto tem que ser menor que o grau do dividendo. Então, implica dizer que o grau do resto tem que ser menor que 2. Então, observe novamente que nós vamos pegar dados lá do dividendo. O dividendo, o primeiro termo, ele implica em 3x ao quadrado. Então, esse 2 vem do expoente desse termo, tá? Então, o resto será nomenclaturado algebricamente da seguinte forma: r de x igual a d de x mais e. Tudo bem, gente? Como deve ocorrer, lá da identidade do método de Descartes, que ele é dado por p de x idêntico a q de x vezes d de x mais r de x. E aí nós vamos substituir esses termos pelos termos que nós temos dessa situação. Então ficará da seguinte maneira: a p de x, ela é, na verdade, o polinômio 6x à quarta potência menos 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5
mais 8. Semelhante, aí nós vamos a Q de x. Quem é a Q de x? E aí você viu na resposta anterior que ela advém do grau do quociente igual ao grau do polinômio menos o grau do dividendo. E aí nós temos o termo lá final da nossa resolução, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Isso entre parênteses. E aí nós vamos para o produto, que é o dividendo. E aí nós temos o dividendo lá no enunciado da questão, que é 3x ao quadrado menos 4x mais 12. E o resto, professor? O resto vem do grau do resto menor que o grau do dividendo. E aí nós temos que é a d de x mais e. Bem, gente, aí nós vamos agora fazer as operações de produto que existe nesse termo, do segundo membro dessas equações. Então, acompanhe comigo aí. No primeiro membro, nós vamos repetir o AP de x. E aí vamos usar o termo semelhante e aí vamos trabalhar o segundo membro dessas equações. Percebam aí que nós temos uma Q de x vezes uma D de x, ou seja, o quociente vezes o dividendo. Nesse caso, nós temos um termo quadrático, né? E outro termo quadrático. E aí você vai lembrar lá das aulas iniciais da multiplicação de polinômio. Então, nós vamos pegar termo a termo e multiplicar cada um dos termos. Por exemplo, ax ao quadrado, e aí vou fazer o produto com 3x ao quadrado do segundo termo do produto. Novamente, o ax ao quadrado menos 4x e ax ao quadrado mais 12. De igual modo, você vai fazer com o segundo termo, que é bx, e multiplicar por todos os elementos do produto do segundo parênteses. Da mesma forma, vai proceder para o c. O c multiplicará cada termo do outro polinômio, que é o 3x ao quadrado menos 4x mais 12. E aí, tem essa parte que final do polinômio, que é o r de x, que é a d de x mais e. Então, vocês verem aí na telinha que ela está já simplificada e organizada. Tudo bem? E é 6x à quarta menos 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 8. Semelhante, e aí nós vamos utilizar agora o produto de polinômio. Então, perceba que esse primeiro polinômio está em grau 2 e o segundo polinômio está em grau 2. Você vai retomar e lembrar da multiplicação de polinômio. Você vai pegar cada termo do primeiro polinômio e multiplicar por todos os termos do segundo polinômio. De igual modo, vai proceder com o segundo termo do primeiro polinômio, que é a b de x, e multiplicar por todos os termos do segundo polinômio. Da mesma forma, vai proceder para o terceiro elemento, que é o c. Você vai multiplicar o c por todos os elementos do segundo polinômio. E aí vai ainda ter, de resto no final desse polinômio, o r de x, que é o dx mais 2. Aí vocês estão vendo na telinha que ela está bem simplificada e já organizada. Nós utilizamos ali, depois da organização, o fator por evidência. Tudo bem? E aí nós vamos ter o seguinte termo: 3ax à quarta potência mais, aí entre parênteses, 3b menos 4a, x ao cubo, mais 12a menos 4b mais 3c, x ao quadrado, mais 3b menos 4c mais d e um produtozinho fora, que é o x, a variável, mais 12c mais e. Esse é o polinômio que foi desenvolvido a partir do produto dos polinômios acima, né? E mais o resto. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, olha só. A partir desse polinômio encontrado, ou dessa sentença encontrada, nós vamos tirar alguns dados para nós resolver aquilo que estava no enunciado. Então, acompanhe comigo. Por exemplo, nós vamos pegar os elementos de quarto grau dentro dessa sentença. Então, nós temos aí 6x à quarta e no segundo membro nós temos 3x à quarta.
Isso implica dizer que esses dois elementos eles são semelhantes. Como eles são semelhantes, nós podemos eliminar o x à quarta. O que vai restar então? Então já coloquei aí em forma de sistema, ele já organizado. Então ficará 3a igual a 6. E aí resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que o a é igual a 2. Assim nós vamos proceder para o termo de grau 3, tanto de um membro quanto o outro. E aí eu já trouxe aí para vocês já organizado da seguinte forma, 3b menos 4a igual a menos 2. E aí nós temos aí o valor do a. Então nós vamos substituir nessa equação e aí nós vamos ter da seguinte forma, 3b menos 4 vezes a, que agora é 2, igual a menos 2. Novamente a gente cai dentro de uma equação do primeiro grau. Resolvendo o valor de b, nós temos igual a 2. De igual modo, nós vamos proceder para as outras equações, fazendo a substituição com os valores encontrados acima. Então, nós teremos o c igual a menos 4 e o d igual a menos 35. E, fazendo a substituição, na última equação, nós temos que o e é igual a 56. Tudo bem? Então, portanto, gente, lá no enunciado acima, nós tínhamos que ele queria o q de x, que é o quociente de x, e o resto. Portanto, substituindo os valores lá do início da questão, nós teremos a seguinte resposta, que o quociente desse polinômio é igual a 2x ao quadrado mais 2x menos 4. E o resto, menos 35x mais 56. Tudo bem, gente? Pessoal, para vocês fazerem um aprofundamento dessa aula, eu vou pedir que vocês corram lá na plataforma Eduque, né? Façam as atividades complementares e, se houver dúvida, consulte ao seu professor ou reveja essas aulas e outras aulas para dar um aprofundamento sobre o estudo de hoje, que é o método de Descartes, na divisão de polinômio. Uma boa aula e até a próxima!